Minha ex-mulher me traiu e depois me abandonou, junto com nossos bebês. Agora, ela exigia que eu sustentasse o enteado dela. Então, a processei. E o que aconteceu? A destruiu. Aos 27 anos, eu vivia bem tranquilo. Tinha um emprego decente, ia à academia, só cuidava da minha vida. Então, um dia, a conheci em um churrasco que meu amigo Cauê organizou. Foi lá que conheci minha ex, Viviane. Ela estava do outro lado do quintal, rindo de alguma coisa, parecendo que tinha saído de um comercial. Fiz uma piada boba sobre os hambúrgueres serem extra crocantes e ela riu de verdade. Achei que estava sendo gentil. 8 meses depois, nos casamos. Eu sei, no começo não foi ruim. Não foi incrível, mas também não foi um desastre. Aí, ela engravidou do nosso filho, Tiago, e eu fiquei nas nuvens, tipo, a fase mais feliz da minha vida. Ainda me lembro de segurá-lo pela primeira vez. O garotinho tinha os meus olhos e o nariz dela, e eu fiquei ali parado com ele enrolado como um burrito de comida mexicana, tentando não chorar. Aqueles primeiros dias foram uma loucura. Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa e ainda cuidava de tudo para que ela pudesse dormir. Uma noite, o Tiago simplesmente não conseguia relaxar. Andei em círculos pela sala por umas 3 horas seguidas, cantando tudo de que conseguia me lembrar. O garoto finalmente dormiu no meu peito e eu simplesmente congelei. Eu não queria me mexer, não queria acordá-lo e, sinceramente, não me importava de ter que trabalhar de manhã. Sentia que sim, era ali que eu deveria estar. Mas algo mudou depois daquelas primeiras semanas. Viviane simplesmente mudou. Ficou distante, começou a encontrar defeitos em tudo o que eu fazia. Eu chegava em casa depois de fazer hora extra para ajudar com as despesas do bebê e ela mal tirava os olhos do celular. "Você não dobrou a roupa, né?" ela dizia. "O bebê ficou agitado o dia todo e você só chegou agora. Deve ser bom escapar." Eu ficava lá, exausto de um turno de 10 horas, me perguntando o que diabos tinha acontecido com a gente. Mesmo assim, eu tentava. Preparava o café da manhã antes do trabalho, tentava planejar encontros, nada funcionava. Teve uma noite, talvez 3 meses depois do Tiago nascer, em que planejei uma surpresa para ela. Pedi para minha mãe cuidar do bebê, fiz reservas no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro e até comprei para ela um colar que ela estava de olho antes de engravidar. Fiquei animado, achando que esse seria o nosso momento decisivo. Cheguei cedo em casa com flores e disse para ela se arrumar. Em resposta, ela suspirou como se eu tivesse acabado de pedir para ela escalar o Everest. "Não estou com vontade de sair. Não podemos simplesmente pedir pizza?" Tentei disfarçar minha decepção. "Achei que seria legal ter um tempo só nós dois. Mamãe já está a caminho para cuidar do Tiago." Ela revirou os olhos. "Tudo bem, me dê 30 minutos." Aqueles 30 minutos se transformaram em 1 hora dela mexendo no celular enquanto se arrumava sem muita dedicação. O jantar foi constrangedor pra caramba. Ela passou a maior parte do tempo mandando mensagens, mal conseguindo conversar. Quando lhe dei o colar, ela disse, "Obrigada", com todo o entusiasmo de alguém que recebe um recibo de supermercado. E ainda perguntou se podíamos ir para casa porque estava cansada. Lembro-me de dirigir para casa em silêncio, com a caixinha do colar queimando no meu bolso, me perguntando se aquilo era só uma fase ou se meu casamento já tinha acabado. Aí, bum, ela engravidou de novo, bem quando o Tiago estava completando 1 ano. Foi aí que a verdadeira confusão começou. Ela mandava mensagens o tempo todo, mas se eu entrasse no quarto, ela virava ao celular. Comportamento suspeito clássico. Eu perguntava com quem ela estava falando e ela ficava na defensiva. "O quê? Não posso ter amigos agora? Você é tão controlador." Eu não nasci ontem. Algo estava errado. O buraco no meu estômago aumentava a cada dia. Uma noite, acordei para ver o Tiago e vi o brilho do celular dela no nosso quarto escuro. Eram 2 da manhã. Quem diabos manda mensagem às 2 da manhã a não ser alguém por quem se tem interesse? Não disse nada, mas comecei a prestar mais atenção. Ela levava o celular para o banheiro e até quando saía para tomar ar fresco durante o jantar. Todos os sinais clássicos. Depois que nossa filha Lívia nasceu, as coisas ficaram bem complicadas. Uma noite, o celular da Viviane acendeu enquanto ela estava no chuveiro. Era uma mensagem de um cara chamado Renato, do trabalho. "Também sinto falta de falar com você."
Não foi uma traição emocional sutil, sem dúvida. Não a confrontei de imediato, apenas observei. Ela começou a se afastar ainda mais. Sempre ao telefone, fria como gelo. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, toquei no assunto. Tem alguma coisa errada. Não conversamos, não nos conectamos. Parece que somos só colegas de quarto agora. Ela nem piscou. Estou cansada. Dei à luz 2 dos seus filhos em 2 anos. Desculpe, não estou a fim de bancar a esposa feliz. Não se trata de bancar de nada, eu disse. É uma questão de respeito básico. Ela disparou. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de me engravidar de novo. Eu só encarei. Nós 2 queríamos a Lívia. Tanto faz, vou dormir. E assim, de repente, o interruptor girou. Eu estava farto de perseguir algo que não existia mais. Mas continuei a aparecer para as crianças. Lidava com o que precisava ser resolvido, mas parei de esperar qualquer coisa dela. Ela não era mais minha parceira, apenas alguém com quem eu dividia o teto. E honestamente, o silêncio era mais fácil do que as constantes provocações e os olhares frios. 4 meses depois do nascimento da Lívia, cheguei em casa do trabalho e havia os malditos papéis do divórcio na mesa da cozinha. Nenhuma discussão, nenhuma tentativa de aconselhamento, simplesmente chega. Eu mereço algo melhor do que isso. Ela me disse, parada ali, como se fosse a vítima. Você é frio e indisponível. Eu queria gritar. Queria mostrar a ela as 57 mensagens sem resposta que enviei no último mês, perguntando se ela estava bem, se podíamos conversar, se havia algo que eu pudesse fazer. Queria ressaltar que fui eu quem acordou com o bebê às 3 da manhã, enquanto ela estava muito cansada. Mas olhei para meus filhos, Tiago, de apenas 2 anos, e a bebê Lívia, e soube que um divórcio desagradável os destruiria. Lembro-me daquele dia como se estivesse gravado na minha mente. Estou na cozinha, segurando os papéis do divórcio, e tá tudo quieto. Silêncio demais. Tiago está no chão construindo algo com seus blocos, Lívia está dormindo no balanço. E eu tô ali parado, olhando para o fim da vida que pensei estar construindo. Mas, francamente, eu já estava fora. Emocionalmente, eu já estava ausente há um tempo. Olhei para ela e perguntei: então tem mais alguém? Ela não se mexeu, apenas disse: isso não é sobre outra pessoa. É sobre nós 2, não estarmos funcionando. Não era uma negação. Eu sabia então o que suspeitava há meses. Então engoli meu orgulho e concordei com uma divisão de tudo 50% para cada. Bens, custódia, sem pensão alimentícia, já que ambos tínhamos empregos decentes. Lembro-me de assinar aqueles papéis, sentindo como se tivesse simplesmente cortado um pedaço de mim e entregado. A parte mais difícil foi me mudar, montar um cantinho por perto e ficar sozinho naquela primeira noite enquanto meus filhos dormiam do outro lado da cidade. Sentei no chão do meu novo apartamento, apenas um colchão, uma TV em cima de uma caixa de papelão. Fiquei olhando as fotos das crianças no meu celular até a bateria acabar. Depois fiquei sentado no escuro, me perguntando como diabos minha vida tinha implodido tão rápido. Aqueles primeiros dias como pai solteiro foram brutais. Eu ficava animado para ver as crianças, mas logo me sentia sobrecarregado, fazendo malabares com uma criança pequena e um bebê. Na primeira vez que a Lívia ficou doente, entrei em pânico e liguei para minha mãe às 2 da manhã. Ela me acalmou e disse que era só febre. Fiquei acordado a noite toda observando-a respirar. De manhã ela estava bem, e eu sabia que conseguiria lidar com a situação. As trocas de custódia foram constrangedoras. No começo nos encontrávamos no estacionamento de um café, mal fazendo contato visual enquanto trocávamos as cadeirinhas e as bolsas de fraldas. Tiago chorava às vezes quando eu tinha que deixá-lo, o que me deixava arrasado. Lívia era jovem demais para entender o que estava acontecendo, mas Tiago sabia que algo estava errado. "Por que você não mora mais com a gente, papai?" perguntou ele um dia com um rostinho sério.
Como você explica o divórcio para uma criança de 2 anos? Mamãe e papai te amam muito, mas decidimos que podemos ser pais melhores morando em casas diferentes. Ele pensou por um minuto. Posso ter 2 quartos? Crianças, cara. Resilientes pra caramba. Cerca de 1 ano depois de o nosso divórcio ter sido finalizado, Viviane conheceu um cara novo chamado Maurício. Surpreendentemente, ela não correu pro Renato, o que basicamente me mostrou quem ela realmente é. Esse cara, Maurício, anda por aí como se fosse um presente de Deus para a criação dos filhos, apesar de ser consultor de marketing em meio período, o que significa que ele trabalha umas 20 horas por semana, enquanto Viviane paga a maior parte das contas. Eles se casaram quando o Thiago tinha 4 anos e Lívia apenas 2, e de repente meus filhos tiveram uma meia-irmã, a Melissa, que tem a mesma idade do Thiago. Depois tiveram outro filho, o Natan, que agora tem 7 anos. A primeira vez que eu conheci o Maurício foi num passeio da pré-escola. Eu estava ajudando o Thiago a pendurar a mochila quando um cara com uma camiseta do Ed Hard de 2016 apareceu com a Viviane. «Ei, você deve ser o esse», disse ele, estendendo a mão com um sorriso irônico que me deu vontade de dar um soco nele. «Sou o Maurício. Ouvi falar muito de você». Apertei a mão dele, mas fui breve. Gostaria de poder dizer o mesmo. Ele riu alto demais. «Bem, as crianças parecem ótimas. O Thiago está ensinando a Melissa a construir com Lego. São como 2 ervilhas na mesma vagem». Algo no jeito como ele disse isso, como se já estivesse dizendo «meu filho», me fez cerrar os dentes, mas mantive a civilidade pelo bem do Thiago. «Que legal! Thiago sempre foi bom em dividir», eu disse, despenteando o cabelo do meu filho. Ainda me lembro da primeira vez que deixei as crianças na casa nova depois do casamento. Viviane tinha decorado a porta da frente com uma placa de madeira que dizia Família Silva Gomes Mesclada, com todos os nomes pintados em cores diferentes. Meu sobrenome sumiu, mesmo sendo literalmente o sobrenome do meu filho também. Não disse nada. Só mais uma batalha que não vale a pena travar. O verdadeiro chute no estômago foi quando o Thiago chegou em casa num fim de semana e mencionou, despreocupadamente, Papai Maurício. Papai Maurício disse que vai me ensinar a andar de bicicleta. Ele anunciou enquanto jantávamos. Quase engasguei com a pizza. Quem é o Papai Maurício? O marido da mamãe. Ele disse que eu era o bobo por perguntar. Mamãe disse que eu podia chamá-lo de Papai Maurício porque ele é como meu outro pai agora. Precisei sair por 1 minuto para me recompor. Quando voltei, mantive a voz leve. Sabe, meu chapa, você já tem um pai. Eu. Talvez fosse menos confuso se você o chamasse apenas de Maurício. O Thiago deu de ombros. Mamãe disse que eu tinha que chamá-lo de Papai Maurício porque é respeitoso. Naquela noite, mandei uma mensagem para a Viviane. Podemos conversar sobre esse negócio do Papai Maurício? Não me sinto confortável com isso. A resposta dela veio 1 hora depois. Foi ideia do Thiago. Não faça disso um grande problema. Eu sabia que era isso, mas o que eu podia fazer? Forçar meu filho a chamar esse cara de outro nome? Isso só o deixaria ainda mais confuso. Então, mordi a língua de novo. Enquanto isso, me esforcei para garantir que meus filhos tivessem tudo o que precisavam na minha casa. Fui promovido 2 vezes no trabalho, economizei muito e consegui comprar uma casa modesta, mais bonita, em um bom distrito escolar. Toda a minha vida se resumiu a dar estabilidade e oportunidades ao Thiago e à Lívia. Maurício, porém, esse cara teve a audácia de começar com aqueles comentários passivo-agressivos toda vez que estávamos no mesmo evento escolar. Numa noite de pais e professores, eu estava perto dos projetos da Fera de Ciências. O Thiago construiu um braço robótico incrível que conseguia pegar bolinhas de gude, e o Maurício se aproximou de mim. E aí, cara, como tá esse carro novo? Deve ser legal ter toda essa renda disponível quando você só é responsável por 2 filhos. Eu estava dirigindo um Honda de 5 anos que comprei usado. Mas tudo bem, ele me leva do ponto A ao ponto B, eu disse, tentando manter a civilidade. Alguns de nós entendem o que significa sacrifício para uma família mesclada. Ele continuou, apontando para seu relógio de grife, que definitivamente custava mais do que a prestação do meu carro. Eu simplesmente fui embora. Essas interações aconteciam constantemente, mas eu mantinha a calma.
Para as crianças, houve uma excursão em que me ofereci como acompanhante. Maurício também. 6 horas seguidas dele falando alto sobre as férias que estavam planejando para o Havaí, o novo console de videogame que ele comprou para todas as crianças e como é desafiador, mas gratificante criar 4 filhos. Ele ficava se referindo ao Tiago e à Lívia como nossos filhos quando conversava com outros pais, o que me deixava furioso. Durante o almoço, ele sentou-se à minha frente enquanto as crianças brincavam. Sabe, as crianças têm muita dificuldade com esse vai e vem, disse ele, desembrulhando seu sanduíche orgânico chique. Viviane e eu temos pensado que seria melhor que eles tivessem uma base estável e só te visitassem nos fins de semana. Quase engasguei com a água. Como é? Ele levantou as mãos. Só estou pensando no que é melhor para as crianças, cara, sem ofensa. Meu acordo de custódia não está em discussão, principalmente com você, eu disse, falando baixo para que as crianças não ouvissem. Ele deu de ombros. Só uma coisa para pensar. A Viviane diz, você sempre colocou as crianças em primeiro lugar, então imaginei que você gostaria de saber das dificuldades delas. Precisei de todas as minhas forças para não virar a mesa. Em vez disso, levantei e fui ficar com meus filhos, que pareciam bem longe de estar passando por dificuldades, enquanto riam e brincavam no trepa-trepa. O verdadeiro problema começou quando Viviane começou a esperar que eu tratasse todos os filhos dela como se fossem meus. Começou com coisas pequenas, como me pedir para levar presentes de aniversário para a filha do Maurício quando eu fosse buscar meus filhos. Você não acha falta de educação aparecer com presente só para o Tiago e a Lívia quando a Melissa está ali? Ela dizia, como se eu fosse um monstro por não comprar presentes para uma criança que não era minha. Depois, a coisa se intensificou até que ela sugerisse que eu levasse a Melissa para passear quando eu passasse o fim de semana com meus filhos. É confuso para as crianças quando você só leva 2, ela insistia. Agora são todos irmãos. Tentei ser diplomático no começo. Fico feliz que eles sejam próximos, mas meu tempo com o Tiago e a Lívia é limitado e eu quero me concentrar neles. Isso não funcionou com ela. Nossa, que jeito de fazer uma garrotinha se sentir excluída. Muito maduro. Essa culpa se arrastou por anos. Mantive meus limites firmes, mas ainda assim fui retratado como vilão. Enquanto isso, quando eu ia buscar meus filhos, eles conversavam sobre como o papai Maurício comprou ingressos para a Disney para todos eles, ou como fizeram uma viagem de esqui como uma família de verdade. Um fim de semana, Tiago estava estranhamente quieto durante nossa viagem para casa. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele finalmente admitiu. Mamãe e o Maurício estavam falando de você ontem à noite. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Meu estômago embrulhou. O que eles disseram, amigo? Ele olhou pela janela. O Maurício disse que você é egoísta e não se importa com a nossa família inteira. Só quer parecer o pai divertido. Agarrei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Isso não é verdade, Tiago. Eu amo você e a Lívia mais do que tudo. Eu sei, disse ele baixinho. Eu disse à mamãe que aquilo era maldade e ela disse que eu não deveria repetir conversas particulares. Tive que encostar porque estava tremendo de raiva. Respirei fundo, me virei e olhei meu filho nos olhos. Tiago, eu nunca quero que você se sinta preso no meio. Se você ouvir algo que te chateia, pode sempre conversar comigo sobre isso, ok? Sem segredos. Ele assentiu e eu pude ver o alívio em seu rosto. As provocações sutis por eu não ser parte da família de verdade me faziam ferver o sangue. Mas nunca disse uma palavra às crianças sobre isso. Elas não precisavam estar no meio da fase adulta. À medida que as crianças cresciam, as exigências financeiras de Viviane se tornavam mais ridículas. Aos 7 e 5 anos, Tiago e Lívia demonstraram grande potencial acadêmico. Pesquisei e encontrei uma escola particular incrível com foco no projeto Geração Futuro, a West Ridge Academy. A mensalidade era alta, R$ 12.000 por criança por ano, mas valia cada centavo pela educação que receberiam. Sugeri a ideia de matricular nossos filhos em uma escola de elite e me ofereci para cobrir 100% da mensalidade deles para a Viviane.
Em vez de ficar animada, ela imediatamente transformou a situação em um sentimento de culpa por causa da Melissa. Disse que não seria justo se os 3 não fossem e chamou isso de divisivo. Tentou me pressionar a pagar pela filha do Maurício também. Me mantive firme. Disse a ela que pagaria pelo Tiago e pela Lívia, e o resto era por conta deles. Ela ficou furiosa. Mas adivinhem quem? Eles ainda se inscreveram na mesma escola usando o dinheiro dos pais do Maurício. Essas conversas aconteciam constantemente. Cada despesa, cada oportunidade, cada presente que eu dava aos meus filhos se tornava um campo de batalha onde eu tinha que estender o mesmo aos seus irmãos bônus. Na primavera passada, algo finalmente me fez surtar. Meus filhos, que são tão brilhantes, aliás, foram selecionados para um acampamento de tecnologia de elite chamado Tech Future, no Colorado. Apenas 40 crianças do país inteiro conseguiram entrar. 40! E meus 2 estavam entre elas. Tiago é um prodígio da programação que criou seus próprios mods de Minecraft aos 9 anos. E a Lívia é uma gênia da robótica que venceu a competição estadual com um robô separador de lixo que ela mesma desenhou. Fiquei tão orgulhoso que quase explodi. Eles se mataram de trabalhar nas inscrições, ficando acordados até tarde, terminando projetos de demonstração, escrevendo redações, tudo. Ainda me lembro de quando enviamos as inscrições. Estávamos na mesa da minha cozinha, Tiago verificando nervosamente se havia erros de tipografia e a Lívia pulando na cadeira enquanto carregava vídeos de seu robô em ação. "E se não formos aprovados, pai?" perguntou Tiago, com o dedo pairando sobre o botão de enviar. "Tentaremos no ano que vem, mas acho que você conseguiu", eu disse a ele. Quando os e-mails de aceitação chegaram, um mês depois, estávamos todos juntos na minha casa. Os gritos quando viram o "parabéns" provavelmente poderiam ser ouvidos a 3 quarteirões de distância. A Lívia literalmente fez uma dança da vitória no sofá e o Tiago ficou lendo o e-mail incessantemente como se não conseguisse acreditar. Levei-os para tomar sorvete e prometi a eles notebooks novos para o acampamento. A empolgação deles era contagiante. Foi daqueles momentos perfeitos para pais, quando todos os sacrifícios valem a pena. O programa custou R$ 7.800 por criança, mais passagens e equipamentos. Quase R$ 20 mil no total. Eu nem hesitei. Tenho economizado especialmente para a educação deles desde o divórcio. Dirijo um carro velho, moram em um lugar menor do que eu podia pagar, pulo férias, tudo para que eles possam ter oportunidades como esta. Quando mencionei isso para Viviane durante nossa reunião mensal sobre coparentalidade, a reação dela me disse tudo. Ela não disse parabéns, nem demonstrou entusiasmo por eles. Seu olhar era calculista e me deu um nó no estômago. "Então a Melissa também se interessa por robótica", disse ela, ignorando completamente a conquista do nosso filho. "É", respondi, já pressentindo onde aquilo ia dar. "Acho que seria muito bom para os 3 terem essa experiência juntos." Tomei o longo gole do meu café antes de responder. "Viviane, isso não são férias em família. Tiago e Lívia conseguiram vagas em um programa competitivo." Ela se inclinou para frente, baixando a voz. "Bem, deve haver um jeito de colocar Melissa também, e você deveria cobrir isso, já que está pagando pelo Tiago e pela Lívia." Eu ri, pensando que ela estava brincando. Não estava. "Você quer que eu pague quase R$ 8 mil para a filha do seu marido ir para um acampamento?" Perguntei só para esclarecer que não estava tendo um derrame. "Nossos filhos são irmãos", ela insistiu. "É prejudicial para eles quando você cria essas divisões." "Não, o que é prejudicial é ensiná-los a que conquistas não importam e que eles têm direito a coisas que não mereceram", retruquei. O rosto dela endureceu. "É assim que você se importa pouco com o relacionamento deles com a irmã? Eles vão ficar ressentidos um com o outro por sua causa. Eles vão ficar ressentidos se você continuar tentando roubar os momentos especiais que eles conquistaram", eu disse, mantendo a voz firme. "Isso não está em discussão." Ela se levantou, pegando a bolsa. "Vamos ver. Não se surpreenda se as crianças começarem a dizer que querem ficar sem o programa. Você está mesmo ameaçando manipular nossos filhos por causa disso?" Ela me deu um sorriso frio. "Só estou dizendo que a família deve se manter unida. Talvez você tenha esquecido o que isso significa." Saí da cafeteria com as mãos tremendo. Não de medo, mas de me conter para não virar a mesa. Que audácia, cara. No dia seguinte, Tiago ligou, chateado. Viviane tinha dito a Tiago que eles não deveriam ir para o acampamento se o projeto Geração Futuro não pudesse. Uma clássica sensação de culpa.
Lembrei a ele que ele e Lívia mereciam seus lugares e não deveriam abrir mão disso. Ele ainda queria ir, só precisava ouvir que estava tudo bem. Depois da ligação, mandei uma mensagem para Viviane pedindo que parasse com a manipulação. Ela respondeu com um emoji de polegar para baixo. Que maturidade! Mas se você acha que foi só isso, é porque ainda não conhece a Viviane. 2 dias depois da discussão sobre o acampamento, eu estava no trabalho, arrasando em uma apresentação que vinha preparando havia semanas, quando recebi a mensagem do Maurício. Precisamos conversar sobre a sua contribuição para a situação da moradia da família. Quase engasguei com o café. Que diabos! Ignorei. Imaginei que fosse alguma jogada de poder que logo passaria. Mas naquela sexta-feira, quando fui buscar as crianças, Viviane me entregou uma planilha impressa junto com uma carta, dizendo que estávamos na casa dos 90 ou algo assim. Enquanto as crianças pegavam suas mochilas, olhei para a planilha. Basicamente, ela destacava 50% do aluguel de R$ 2.400. Ela alegou que o meu bairro, mais agradável, estava criando um ambiente desigual para Tiago e Lívia, e disse que eu deveria pagar metade do aluguel deles para manter a estabilidade. Lembrei a ela que a minha casa, o meu dinheiro e a situação de moradia deles não eram da minha conta. Ela insistiu, dizendo que era pelo bem-estar das crianças, como se eu não tivesse sacrificado tudo para dar estabilidade a elas. Aí o Maurício apareceu como vocalista de apoio dela e teve a coragem de dizer que um homem de verdade sustentaria toda a casa. Foi nesse momento que percebi que não se tratava das crianças, era sobre eles quererem que eu bancasse a vida deles. Senti uma onda de calor me percorrer. A audácia daquele cara questionando a minha masculinidade enquanto pediu o meu dinheiro. Nunca me meti numa briga depois de adulto, mas naquele momento entendi por que as pessoas fecham os punhos. Você sabe o que um homem de verdade faz, Maurício? Eu disse, me aproximando. Ele paga as próprias contas em vez de pedir para o ex-marido da esposa subsidiar seu estilo de vida. O rosto de Maurício ficou vermelho. Cuidado, cara, as crianças estão por perto. Então não comece esse tipo de coisa na hora de buscá-las, retruquei. E, para deixar registrado, um homem de verdade não usa crianças como peões para extorquir dinheiro. Viviane se interpôs entre nós. Isso não é extorsão, é coparentalidade, mas claramente você só se importa consigo mesmo. Eu ri. Uma risada genuína. Que risada absurda! Coparentalidade não significa que eu pago as suas contas, Viviane. Significa que nós dois cuidamos dos nossos filhos. Nossos filhos. Não do filho do Maurício, não do seu novo bebê. Eu tô falando de Tiago e Lívia. Chamei as crianças para irmos embora. Enquanto nos afastávamos, vi Viviane e Maurício observando da porta, ambos parecendo irritados por sua pequena emboscada não ter funcionado. Agarrei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Pai, você tá bem? Perguntou Lívia, do banco de trás. Forcei um sorriso. Tô sim, filha. Só pensando em qual filme deveremos assistir hoje à noite. De volta à minha casa, depois que as crianças foram dormir, sentei-me na varanda dos fundos com uma cerveja, sentindo que ia enlouquecer. Liguei para o meu amigo Cauê, que tinha passado por uma situação de divórcio semelhante. Cara, estou sendo um babaca? Devo ajudá-los financeiramente? Cauê não hesitou. Não, você paga as despesas dos seus filhos. Escola, plano de saúde, essa é sua responsabilidade. As contas da casa deles são problema deles. Mas e se as crianças estiverem sofrendo porque a casa não é tão boa? Elas estão sofrendo? Tem comida, roupas, camas próprias? Sim, claro. Então elas estão bem. Crianças não se importam com metragem quadrada, cara. Elas se importam em ser amadas e seguras. Não deixe que te manipulem. Ele estava certo, claro. Mas as viagens de culpa eram tão constantes, tão implacáveis, que às vezes eu questionava minha própria sanidade. Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu estava prejudicando meus filhos por não participar dessa grande fantasia de família feliz? Fiquei acordado metade da noite antes de finalmente me lembrar de que ter limites não faz de mim um pai ruim. Mal sabia eu que aquilo era só o aquecimento para o que viria a seguir. Uma semana depois da farsa do aluguel, apareci no que pensei ser uma reunião normal de pais e professores com um café na mão, pronto para ouvir como meus filhos estavam se saindo. Em vez disso, caí em uma emboscada. Viviane, Maurício e o conselheiro estavam todos sentados lá com caras sérias. Acontece que Viviane transformou aquilo em uma intervenção surpresa.
Ela alegou que minha educação inconsistente estava prejudicando emocionalmente as crianças, porque eu só levo meus filhos para passear, não pago para Melissa e moro em uma casa melhor. Basicamente, eu estava sendo acusado de não financiar a fantasia deles de uma unidade grande e feliz. Fiquei ali, incrédulo, enquanto Maurício pegava o celular e começava a mostrar fotos das férias em família em Florianópolis. Viu como os 4 filhos estão felizes juntos? Mas aí, quando ele leva só o Tiago e a Lívia, cria uma separação artificial. Meu rosto ficou quente. Todos os meus instintos gritavam para eu ir embora, mas me forcei a ficar. Viviane se intrometeu, agindo como se estivesse no palco com lágrimas falsas e tudo, alegando que Tiago chegou em casa chorando porque se sentiu culpado por o projeto Geração Futuro não poder ir ao acampamento. Ficção total. O garoto vinha se batalhando sobre isso há semanas. Então Maurício acrescentou: "A Lívia está se comportando mal porque você a trata de forma diferente dos irmãos." O mesmo cara que mal conhece a agenda dela, de repente acha que entende as emoções dela. Foi aí que eu me destaquei. Disse a eles diretamente: "A Lívia não tem irmãos na minha casa. Ela tem um irmão, Tiago. Isso não é confuso. Foi esse o acordo que vocês fizeram quando assinaram os papéis do divórcio." Viviane retrucou: "Você se recusou a reconhecer a realidade familiar misturada deles." Eu a lembrei. A realidade deles são 2 famílias. Era isso que você queria. É isso que vivemos. Então Maurício se inclinou para frente e disse: "Você só está sendo ameaçado porque eles têm uma família completa conosco. Mas punir as crianças por causa da sua insegurança não é justo." Olhei para ele. "Uma família completa? Quer dizer aquela em que você diz ao meu filho que ele é um peso? Aquela em que minha filha se sente culpada por ter sido aceita em um programa que ela conquistou por conta própria? Essa é a sua definição de completa?" Viviane começou a ofegar como se eu tivesse insultado sua linhagem. Eu a fechei rapidamente. Guardei. Eu vi as mensagens. Ouvi isso das crianças. Não se trata de saúde emocional. Trata-se de você tentar controlar a narrativa e a minha conta bancária. Eles continuaram repetindo o mesmo roteiro, se fazendo de vítimas, me pintando como vilão por não conseguir realizar a fantasia deles de uma unidade grande e feliz. E quando isso não funcionou, foi aí que Viviane abandonou a máscara completamente. Se você não consegue enxergar como seu comportamento é prejudicial, talvez precisemos rever o acordo de guarda. Estamos preparados para entrar com um pedido de guarda primária sobre a alegação de negligência emocional. A sala ficou em silêncio. Eu me senti como se tivesse sido mergulhado em água gelada. Eles estavam ameaçando tirar meus filhos. Meus filhos! Senti uma estranha mistura de pânico, raiva e, curiosamente, alívio. Alívio, porque finalmente as luvas estavam tiradas. Chega de zonas grenzas, chega de dúvida. Fiz 2 ligações do estacionamento. Uma para o melhor advogado de família da cidade e outra para o meu amigo Cauê, que trabalha com perícia digital. No mês seguinte, fiquei em modo totalmente furtivo. Aparentemente, nada mudou. Mantive o mesmo cronograma de guarda, mantive a civilidade durante as idas e vindas e não respondi a nenhuma das mensagens provocativas da Viviane. Eu sorria, concordava e fingia que nada estava errado. Mas, nos bastidores, eu estava construindo uma fortaleza. O Cauê recuperou todas as mensagens apagadas entre a Viviane e eu nos últimos 3 anos. Cada mensagem manipuladora, cada exigência, cada ameaça, tudo documentado. Reuni registros financeiros mostrando tudo o que paguei pelas crianças desde o divórcio. Mensalidade escolar, contas médicas, atividades extracurriculares, tudo. Gravei todas as conversas de busca e entrega legais no meu estado, coletei a carta de cobrança de aluguel e outras solicitações por escrito, pedi ao meu advogado que redigisse declarações juramentadas de professores e treinadores sobre meu envolvimento na vida das crianças. Uma tarde em particular se destaca. Eu estava na competição de programação do Tiago, sentado na plateia, quando avistei o Maurício e a Viviane do outro lado da sala. Eles não me viram. Observei o Maurício olhar o relógio repetidamente, parecendo entediado.
Enquanto Tiago apresentava seu projeto no palco, depois que ele terminou, Maurício imediatamente se levantou e começou a se dirigir para a saída, enquanto Viviane ainda batia palmas. Gravei tudo com meu celular. Até instalei uma câmera de painel no meu carro que gravava conversas durante as buscas, capturando pérolas como o Maurício dizendo às crianças: "Seu pai simplesmente não entende como as famílias funcionam." E a Viviane dizendo: "Talvez se perguntarmos ao Papai Noel, ele convença seu pai a parar de ser tão egoísta em relação ao acampamento." Minha advogada deu uma olhada na pilha de provas que entreguei e começou a organizá-las como se estivesse esperando por esse momento. Sem perguntas, sem hesitação, direto ao trabalho. Cada recibo que eu guardava, cada linha que eles cruzavam, ela alinhava tudo como peças de xadrez. Eu não precisava de um discurso motivacional. Percebi pela maneira como ela se movia que o caso era sólido. E eles estavam prestes a descobrir exatamente o quão mal calcularam. Eu ficava acordado até tarde, depois que as crianças iam dormir, organizando todas essas evidências, anotando cada detalhe que conseguia lembrar de conversas passadas. Algumas noites eu ficava tão entretido que percebia que eram 3 horas da manhã e que eu tinha que acordar para trabalhar em 3 horas. Eu estava esgotado, mas movido por essa necessidade primordial de proteger meu relacionamento com meus filhos. Definitivamente houve momentos de dúvida. Momentos em que eu acordava à noite suando frio, me perguntando se estava sendo mesquinho ou se isso prejudicaria as crianças a longo prazo. Mas então eu me lembrava de que não fui eu quem começou essa briga. Foram eles. Eles ameaçaram levar meus filhos. Não havia como voltar atrás. Enquanto isso, Viviane ficou mais ousada, achando que suas ameaças tinham funcionado. Ela me enviou um e-mail formal, que foi direto para minha pasta de provas, exigindo que eu pagasse R$ 8.500 para que a Melissa participasse de um programa de verão comparável, para tornar as coisas equitativas. Eu nem me dignei a responder. Então ela começou a enviar cópias para a irmã e mãe nos e-mails sobre as crianças, criando uma câmara de eco onde todas respondiam sobre o péssimo pai que eu era por não sustentar a família inteira. O meu favorito foi o da mãe dela. Uma verdadeira figura paterna gostaria que todas as crianças tivessem as mesmas oportunidades. Que vergonha! Encaminhei tudo para o advogado, sem comentar. A verdadeira virada aconteceu quando o Tiago me mandou uma mensagem tarde da noite. "Pai, posso ir aí amanhã em vez de sexta? Mamãe e o Maurício estão brigando de novo por causa de dinheiro." Ler essas palavras foi como levar um taco de beisebol no peito. Preços aos meus filhos como se fossem um fardo. Tirei uma captura de tela daquela mensagem, embora usar a mensagem do meu filho como prova tenha partido meu coração. No dia seguinte, fui buscar o Tiago mais cedo. No carro, ele me contou que o Maurício disse que eu tinha uma casa melhor porque não sustento uma família de verdade, e que fiz a Melissa chorar por não pagar o acampamento dela. "Isso te incomoda?" perguntei. Ele assentiu. "Me faz sentir como se fôssemos um problema, mas eu sei que não somos." Foi isso, a gota d'água. Dei entrada no pedido de custódia 70/30, com limites rígidos de comunicação e todo o contato por meio de um aplicativo monitorado pelo tribunal. Quando eles foram notificados, meu telefone explodiu. Ligações, mensagens, até a mãe dela se intrometendo. Não respondia a nada. 2 dias depois, Viviane me encurralou. "É por causa do acampamento?" Eu disse a ela sem rodeios. "Não. É sobre você e o Maurício usarem nossos filhos como armas, porque eu não financiaria a vida de vocês." Ela gaguejou uma negação fraca. Eu a calei. "Guarde isso para o juiz. De agora em diante, fale com meu advogado ou use o aplicativo." Uma semana depois, Maurício tentou me confrontar no estacionamento da escola, fazendo as mesmas provocações de sempre sobre advogados e me chamando de egoísta. Eu nem olhei para ele. Apenas apontei com a cabeça em direção à câmera do painel, que gravava tudo. Isso o calou rapidamente. Ele foi embora sem dizer nada. As semanas que antecederam a audiência foram tensas, pois Viviane começou a bombardear as crianças com mensagens de amor, comprando presentes do nada, levando-as a parques de diversão em noites de aula, deixando-as acordadas até muito depois da hora de dormir. Táticas clássicas de alienação. Documentei tudo, mas não contei nada às crianças. Enquanto isso,
Simplesmente mantive nossa rotina estável. Primeiro a lição de casa, depois a diversão. Horários regulares para dormir, refeições caseiras, a educação entediante e consistente que as crianças realmente precisam. Meu advogado me preparou para o que esperar. Eles vão te pintar como o controlador e ciumento da família feliz deles. Não morda a isca, deixe as evidências falarem por si. 6 semanas depois, no tribunal, apareci preparado. As provas falavam por si. Mensagens de texto, exigências financeiras, gravações, até as próprias palavras da criança sobre a pressão. O advogado da Viviane parecia abalado. O juiz também não ficou nada satisfeito com as desculpas, principalmente depois de ler a mensagem em que o Maurício chamou meus filhos de fardo. A tentativa deles de me retratar como alguém que não cooperava saiu pela culatra. O juiz rejeitou a proposta, deixou claro que eu não tinha obrigação de sustentar filhos que não eram meus, e chamou as ameaças deles de um caso claro de manipulação. No final, consegui a guarda 70-30, regras rígidas de comunicação e a confirmação oficial de que eu não devia nada para a suposta família reconstituída deles. E, de quebra, eles tiveram que arcar com todos os meus honorários advocatícios, R$ 14.380. Ao sair daquele tribunal, não me senti como se tivesse vencido. Senti como se finalmente tivesse parado de deixá-los ditar as regras. Depois que a poeira do tribunal baixou, comprei uma casa mais perto do projeto Geração Futuro, modesta, eficiente e inteiramente nossa. Montei uma sala de tecnologia para as crianças, dei a elas um espaço só para elas e no primeiro dia construímos plataformas de jogos e ficamos acordados até tarde jogando Minecraft. Naquela noite, pizza no chão, sacos de dormir, nada de móveis ainda. Tive mais paz do que havia sentido em anos. Daí em diante, toda a comunicação passou a ser feita pelo aplicativo de parentalidade. Sem mensagem surpresa, sem emergências falsas, sem chantagem emocional. Viviane odiou. Eu não me importei. Agora, tudo estava registrado. As crianças prosperaram, mais relaxadas, mais abertas. Chega de pisar em ovos. A Lívia até perguntou se era aceitável ser feliz comigo. Eu disse a ela que sempre era. Enquanto desfaziam as malas, pedi ao entregador que levasse a conta de R$ 14.380 até a casa da Viviane e do Maurício, junto com o bilhete. Meu compromisso é com meus filhos, não com seu estilo de vida. Pequeno? Talvez. Necessário? Com certeza. Tiago e Lívia arrasaram naquele acampamento de tecnologia. Eles foram convidados de volta como mentores juniores. Enviei a aceitação pelo aplicativo, sem comentários. Apenas resultados. 6 meses depois, as coisas estão calmas. Tiago entrou em um programa de codificação de elite aos 13 anos. A equipe de robótica da Lívia está indo para o campeonato nacional. E eu? Finalmente me lembrei de quem eu sou fora do caos. Comecei a sair com alguém. Ela é professora, inteligente, pé no chão, sem drama. O primeiro encontro foi surreal. Nenhuma conversa sobre custódia, nenhuma armadilha emocional, apenas uma conversa de verdade. Mas o momento que fez tudo valer a pena foi quando Tiago levantou os olhos do computador enquanto codificávamos e disse: "Que bom que você enfrentou a mamãe e o Maurício, estava ficando estranho antes." Foi quando eu soube que tinha feito a escolha certa, não só por mim, mas por eles. Não estou mais apenas sobrevivendo, estou vivendo. E ninguém está me drenando.